Olá, você está no Simplificando Excel e hoje vamos ver as operações básicas. Como eu já disse em outros vídeos, o Excel funciona como uma calculadora, então a gente consegue fazer as operações básicas e diversas outras contas nele. É bem simples, vocês vão ver que não tem nenhuma dificuldade nele. Para fazer, por exemplo, a adição, se eu quiser saber quanto é 80 mais 20, por exemplo, eu só preciso digitar igual 80 mais 20 e dar o Enter. E aí eu já descubro que o resultado é 100. E se eu quiser saber quanto é 80 menos 20? O mesmo procedimento, igual 80 menos 20. E aí eu já sei que é 60. E se eu quiser saber quanto que é 80 vezes 20? É só fazer igual 80 vezes. Aí só fiquem atentos que o vezes, a multiplicação no computador, é feita pelo asterisco. Então, 80 vezes 20, 1.600. E 80 dividido por 20, igual 80 dividido, e a divisão funciona da mesma forma também. Não temos uma tecla para divisão, então a gente usa a barra, que é como se fosse em fração. 80 dividido para 20, 4. E se eu quiser saber, por exemplo, se eu tiver o 80 em uma célula e o 20 em outra célula, e aí eu quiser saber quanto é 80 mais 20, só que eu quero o resultado nessa célula que está aqui selecionada, é só eu fazer essa mesma conta aqui, igual 80 mais 20, ou, de uma forma melhor, a gente apaga aqui o que foi feito, eu faço igual, e aí eu clico na célula que eu quero, 80, que é a G4 aqui, coloco o mais a célula que eu quero somar, que é o 20, que é o H4 aqui. E aí eu dou Enter. Pronto. Deu 100. Como vai ficar aqui na subtração? Da mesma forma. 80, 20. Aqui, né, todos a gente vai usar 80 e 20. Então, se eu clicar aqui, se eu selecionar as duas, e eu clicar aqui, não, quando ela ficar nessa cruzinha aqui e pôr para baixo, ela vai copiar para mim nas outras células, tá vendo? Essas informações. Aí eu posso só escrever aqui para não ficar tão confuso, né? Adição. Eu já sei que aqui é uma soma. Aqui nós vamos fazer igual. A gente seleciona o 80 aqui, né? Só esteja atento para selecionar a célula certa. E aí você coloca menos. E aí você coloca a célula que você precisa. Dá para a gente colocar também, se a gente ver, por exemplo, essa daqui é a célula G6. Se eu escrever aqui G6, ele vai entender também? Vai. Por exemplo, é G6 menos H6. Então vamos digitar esse valor. G6 menos H6. Pode ver que ele deu o resultado aqui. No caso eu fiz a subtração, né, na linha da multiplicação, mas só para exemplo. Ele vai entender, mas o ideal é você selecionar para evitar o erro, né? Então a gente vai fazer a multiplicação aqui, perdão. Aí eu vou selecionar o 80, aí eu vou colocar o asterisco e aí eu coloco o 20. Ele vai me dar o mesmo resultado que a gente conseguiu aqui. Na divisão, mesma coisa. Igual 80 barra 20. E aí a gente tem os resultados. A gente pode até transformar isso aqui numa tabelinha até um tanto bonitinha, para ficar mais visível e tal. Mas os resultados são esses aqui que a gente viu mesmo. Você quer aprender a dominar o Excel? Aprender a fazer planilhas profissionais com suporte para tirar dúvidas, ter aquela evolução no Excel que você sempre quis, mas nunca conseguiu, e ainda ter um certificado para reconhecer o que foi aprendido, te ajudando na carreira profissional, seja com uma contratação ou até numa evolução de carreira? Então dá uma olhadinha aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado.